Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui e eu estou muito feliz em ter você de volta para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre os top sinais do que você é um programador inexperiente. Então se você quer saber se você é considerado um programador inexperiente ou um programador experiente, ou se você quer aprender algumas dicas de coisas que você não deve fazer assim que você começar a programar, senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Bom, isso não importa a linguagem que você está desenvolvendo, tá? Pode ser para qualquer linguagem que você está programando. Também não importa a complexidade do software que você está fazendo, tá? Existem alguns erros que qualquer programador sênior, na hora que ele pegar seu código para ver, para dar manutenção, para fazer um code review, ele vai olhar esse código e vai dizer, esse cara não tem experiência. E eu quero deixar claro para vocês que todos esses erros que eu vou citar aqui hoje são erros que eu já cometi no passado, tá? E às vezes a gente acaba meio que cometendo esse erro, por isso que a gente tem que estar sempre ligado e refatorando o nosso código para melhorar ele a cada dia e evitar que esses erros aconteçam, tá? Então vamos ao primeiro erro, tá? Que é muito comum para um programador que está começando na carreira, que não é muito experiente, que é não modularizar o código, sabe? Não separar o código em camadas ou em módulos para diferentes propósitos, tá? E não importa qual que é o padrão de projeto que você está utilizando, o padrão de arquitetura que você está utilizando no teu projeto, tá? Você tem que separar o teu código em módulos de uma forma que faça sentido, tá? Que esse código possa ser reutilizado e que caso você precise fazer alguma mudança em uma dessas camadas, em um desses módulos, ele não acabe impactando os outros demais módulos que você tem dentro da tua aplicação. Por exemplo, eu estou fazendo uma aplicação que ela lista casas à venda próximo a mim, tá? E aí eu tenho aí, por exemplo, 3 camadas, tá? Vamos citar um padrãozinho MVC simples, tá? Eu tenho minha view, que é a minha parte de visualização, que é a página da web, onde o usuário vai poder lá buscar, digitar o endereço dele, botar os filtros e fazer pesquisa para poder buscar as casas próximas a ele, tá? Eu tenho uma segunda camada que vai ser uma layer de negócio, uma layer onde vai estar a regra de negócio mesmo. E essas regras vão conter os filtros, tratamentos, enfim. Por exemplo, preço máximo, preço mínimo que eu quero, número de quartos da casa, enfim, toda a regra de negócio para casa vai ficar nessa segunda camada, tá? E uma terceira e última camada que, por exemplo, é a camada de banco de dados, onde você vai conectar no teu banco de dados, vai buscar as informações com base nos filtros que foram passados para essa aplicação, vai trazer o resultado, jogar ele para a camada de cima e depois jogar para a camada de tela, tá? Beleza, isso é uma forma padrão, uma forma básica e simples de você utilizar, que é um padrão MVC, tá? Você tem 3 camadas aí e elas gerenciam a parte de visualização, o modelo, que é a tua parte de modelagem com o banco de dados, e o teu controle, que é uma camada onde você vai fazer o controle entre a visualização e o banco de dados, e ali você pode também ou criar uma quarta camada ou usar dentro dessa camada mesmo ela como uma camada de regra de negócios, tá? Se amanhã eu decidir que eu quero pegar essa mesma aplicação, com as mesmas funcionalidades, eu quero criar um aplicativo mobile para ela, eu posso simplesmente fazer a camada de aplicação mobile, lá meu Android, meu iOS. As outras 2 camadas, a camada do meio, que é a camada onde está a regra de negócio, e a camada de banco de dados não mudam, elas continuam sendo as mesmas, tá? Porque essas camadas elas são definidas e elas são separadas, tá? Cada uma delas tem o seu propósito. A camada de visualização vai ser utilizada para visualização na web, que é a nossa página. Nós vamos ter uma outra camada que vai ser a camada de aplicação mobile e as outras 2 camadas que elas vão se comunicar com essas 2 camadas de visualização. Beleza? Um outro exemplo é caso, por exemplo, amanhã eu descubro que tem uma API que retorna as casas próximas a mim com todos os dados, com tudo que eu preciso, eu não preciso mais do meu banco de dados. Olha só que coisa mais linda. Vou economizar lá na AWS, porque um dos recursos mais caros para que você conhece a AWS, você trabalha com a AWS, você sabe que um dos recursos mais caros é manter o banco de dados, tá? Então eu não preciso mais do meu banco de dados, posso simplesmente remover a camada de conexão com o meu banco de dados e conectar a minha API, que a minha API vai poder fazer esse trabalho e aí a minha regra de negócio e a minha visualização, minhas camadas de visualização vão continuar funcionando perfeitamente. E é muito importante você saber e definir os limites entre essas camadas, então não adianta você pegar a regra de negócio e botar ela no teu front-end ali, na página da web, no teu JavaScript, que amanhã depois se você criar uma aplicação mobile, uma aplicação para dispositivos iOS ou Android, essa regra de negócio não vai junto. Então você tem que ter uma camada onde essa regra de negócio esteja implementada, tá? Então é importante você saber diferenciar isso, tá? E muitas vezes programadores inexperientes não sabem os limites de cada uma dessas camadas ou não sabem nem mesmo criar camadas, tá? Bom, o segundo item é não fazer perguntas, tá? E isso me lembra uma história que aconteceu com um estagiário que trabalhava comigo numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, tá? O que aconteceu? Deixa eu contar para vocês a história desde o princípio. O cliente solicitou uma funcionalidade, tá? Onde uma tela era muito parecida com uma tela que já existia no sistema, tá? A diferença é que ela ia pegar resultados só do último ano, se eu não me engano, e ela tinha ali uma barra de filtros embaixo, uma barra de botões embaixo, onde você fazia alguns filtros e tal, e gerava relatórios e tal. Tinha alguns botões que a outra tela não tinha também, tá? E aí o analista pegou, poxa, eu não vou redesenhar todo esse, né? Fazer todo o mockup de toda essa tela de volta. Bateu o print da tela antiga, que era muito parecida, colou no Paint, achou uma outra tela onde tinha barrinha de botões, bateu um print dessa barrinha de botões, colou no Paint também, deu aquela ajustada marota
nas duas telas, sabe? Encaixou as duas, ele fez aquele remendinho básico, pegou um quadradinho no Paint, uma cor que não tinha nada a ver, na verdade não tinha nada a ver, era uma cor próxima, não era a cor que o sistema, não era a cor padrão do sistema que a gente utilizava, colocou o botão extra que precisava de reporte, escreveu o reporte em cima, tudo do Paint, pegou essa imagem, botou o documento de análise, tá? E esse documento de análise foi pro estagiário fazer. E o estagiário pegou, simplesmente leu aquilo ali, viu como que era para ser a tela e ficou trabalhando nela. Ficou trabalhando nela. Depois de uma semana, a gente foi ver com o estagiário como é que estavam as coisas acontecendo, porque era uma tela que era para ser simples, era um negócio para ser tipo 2 dias para terminar todo o requisito da tela, que não era nada muito complexo, e já fazia uma semana ele não tinha entregue ainda, a gente foi perguntar para ele, e aí, estagiário, como é que tá? O que aconteceu aí? E aí ele foi mostrar a tela e ele estava tentando replicar exatamente a imagem que ele recebeu com a parte de botões ali embaixo, toda desalinhada, o botão de cor diferente, que era um quadrado do Paint, tudo isso ele estava tentando fazer na parte de front-end, na parte de CSS e HTML da tela, e na verdade não era o requisito. O analista só quis mostrar, né, como que era para ficar o modelo, mas era para manter dentro do padrão do projeto que a gente utilizava, sabe? E aí isso, se ele tivesse perguntado para o analista se era isso mesmo, o analista já teria respondido, não, só copiei do Paint aqui e teria resolvido. Ou se ele tivesse perguntado, por exemplo, porque provavelmente ele teve muita dificuldade para poder fazer o HTML e CSS funcionar daquilo muito certinho, sabe, para funcionar, porque estava realmente todo desalinhado. E se ele tivesse perguntado para algum desenvolvedor que estivesse do lado dele ali mesmo, ou para um sênior, ou para qualquer outra pessoa, o cara te diz, não é assim não. Você tem que pegar e isso aqui é só um exemplo e tal. O analista às vezes faz esses recortes aqui e tal, mas a ideia é para você só para você seguir o padrão do projeto que a gente tem aqui e colocar aqui. Então, se ele tivesse feito uma pergunta, ele teria economizado uma semana de trabalho dele ali e mais o retrabalho que ele teve, que tudo que ele fez foi jogado fora e teve que começar de novo, né? Toda a parte de front-end, pelo menos. Isso é erro que é muito comum pra gente que está começando na área de TI, porque a galera de TI em geral, o pessoal que trabalha, que começa a trabalhar nessa carreira, a gente é muito introvertido, sabe? Eu demorei muito tempo pra melhorar minha habilidade de comunicação, meu soft skill, né, para me comunicar melhor com as pessoas e tal. E no começo, realmente, eu também não fazia muitas perguntas. Muitas vezes eu ficava intimidado pelo analista, ou muitas vezes intimidado pelo cara sênior, que era um cara muito foda. Ou algumas vezes esses caras sêniores, que são os caras que são referência dentro da empresa, eles têm um ego lá em cima e são meio arrogantes, sabe? Então, eu entendo que é difícil, mas isso é uma coisa que a gente tem que passar por cima, e fazer perguntas é uma das coisas mais importantes que você tem que aprender. E aí o terceiro item são funções e métodos mal feitos, tá? Isso engloba diversas coisas. Vamos começar pelos nomes de método, que eu também vou contar uma outra história de um projeto legado que eu trabalhei, onde ele tinha muitas funções de analisar, tá? Era analisar alguma coisa, analisar tal coisa e tal, e aí o pessoal abreviou, porque era analisar, ficava um número muito grande para ficar na função, ele ficava anal underline alguma coisa, anal underline balança, anal underline resultado, anal underline conexão, e aí até que um dia alguém comitou uma função, um método chamado anal fundo. Aí depois desse dia o pessoal cortou e removeu essa nomenclatura e mudaram para analisar de volta, tá? Então, mas se você for ver assim, tirando o trocadilho do anal alguma coisa, o nome até diz o que a função faz, né? Analisar balança, analisar resultado, enfim, analisar o que for, tá? Ela serve ao propósito dela, tá? O problema é quando você cria um nome para uma função que não faz sentido com o que ela está fazendo no momento. Ou pior, às vezes você até criou a função certa, sabe? Uma função que faz, sei lá, ou sei lá, uma função que faz x, por exemplo, você criou lá, função x. E aí você implementou a função x. Comitou, foi pra frente, beleza, 6 meses depois, alguém pega essa função x e tem que adicionar y dentro do código, em vez de criar uma nova função y, pega aquela função x e adicionar. Vou adicionar o y aqui dentro da função x, mantém o nome x, e agora a função não está mais fazendo só x, a função está fazendo x, y, e quem olha aquela função, ou pode chamar aquela função para reuso em alguma outra camada, ou em alguma outra parte do processo, em alguma outra parte do código, a função vai estar fazendo mais do que ela deveria, tá? Isso também acaba entrando em outro princípio, que é um dos princípios de você fazer funções que elas façam uma única coisa bem feita, tá? E aí o próximo item que é não fazer testes unitários. Ah, Roger, mas fazer teste unitário é uma perda de tempo. Eu perco 2 horas a mais fazendo testes unitários pro meu código antes de poder comitar e entregar minha função. O animal, o teste unitário não é para você. O teste unitário é para garantir que a aplicação não vai quebrar, tá? É para garantir que a aplicação possa evoluir no futuro com a garantia de que esse método, essa função, essas coisas que você criou não vão quebrar independente de que alguém mexa no futuro. Se alguém for lá pegar a função que você trabalhou, que era uma função de soma, por exemplo, e alterar a soma por subtração internamente, a hora que você rodar o teu teste unitário, ele vai dar erro, então ele vai quebrar. Então você consegue saber as falhas de software no momento de desenvolvimento. Porque bugs, eles sempre vão existir, tá? E o que você tem que fazer é identificar os bugs o quanto antes no ciclo de desenvolvimento de software, tá? Um bug no ambiente de desenvolvimento, ele é muito mais barato do que você encontrar um bug em produção, tá? Um bug em produção custa muito mais do que você ter um bug
em desenvolvimento, tá? Mesmo que seja um bug, só um bug de funcionalidade, alguma coisa que não seja nada que custe dinheiro para uma venda ou alguma coisa desse gênero, esse bug em produção ele é muito mais caro, tá? Então os testes unitários eles garantem que o teu software ele vai evoluir, ele vai crescer, tá? E ele não vai quebrar, tá? As funções não vão quebrar. Então garanta que você está fazendo testes unitários e tem uma cobertura muito boa de testes do teu código. E um outro detalhe muito importante é, não adianta você fazer teste unitário por fazer, tá? Você tem que saber escrever testes unitários, tá? Então façam testes unitários que sejam inteligentes, que garantam que caso alguma coisa do teu código altere, ele não vai quebrar, tá? Nada de fazer aqueles testes unitários só para dizer que tem cobertura, beleza? Bom, e esse outro item aqui, ele é um favor, tanto para você quanto para quem vai revisar teu código, que é fazer commits pequenos, tá? Não façam aqueles commits gigantescos, trabalha a semana inteira no teu código e aí sim você vai fazer o commit deles, tá? Faça aí 2, 3, 4 vezes por dia commits do teu código. Terminou uma funcionalidade, por mais pequena que ela seja, já comita esse código. Se for possível, dependendo de como a empresa trabalha, já abre o pull request e já pede para revisarem, tá? Quanto menor for o pull request, menos código tiver ali dentro, mais fácil vai ser para o cara revisar e ele aprovar teu código e ele ser enviado para o ambiente de QA e depois para o ambiente de produção, enfim. E além disso, você consegue receber, fazendo commits pequenos, você consegue receber feedback de quem está avaliando esse código, de quem está revisando esse código. E caso você esteja fazendo alguma coisa errada, sei lá, a forma que você está desenvolvendo, ou você está implementando de uma forma errada, você vai saber isso cedo, tá? Não vai levar uma semana desenvolvendo para daí você mandar teu pull request e o revisor lá declinar teu pull request porque você fez de forma errada. Então é muito melhor você pegar isso no começo do que você perder uma semana inteira de trabalho, tá? E o último item que para mim é um dos mais importantes de todos, que é não faça over-engineering, tá? Se você não sabe o que é over-engineering, é basicamente você construir uma bazuca para matar uma formiga. Que é aquela mania de desenvolvedor de estudar, aprender novos padrões de projeto, novos modelos, novas formas, novas tecnologias e querer implementar tudo dentro da aplicação que você faz, tá? Você aprendeu aquele design pattern maneiríssimo lá, você quer implementar no teu código, quer botar aquilo ali para mostrar que você aprendeu esse pattern, que ele é legal e tal, para mostrar, para fazer um show-off para os outros colegas de trabalho ali também, mas na grande maioria dos casos, pode ser que esse pattern ele vai mais atrapalhar do que ajudar e ele não tem necessidade no código que você está desenvolvendo. Se você quer uma dica de ouro do Roger aqui, que tem quase 20 anos de carreira como desenvolvimento, siga o princípio do KISS, tá? Que é Keep It Simple, Stupid. Tá? Mantenha isso o mais simples possível e estúpido. Tá? Quanto mais simples for teu código, mais fácil ele é para evoluir, mais fácil ele é para dar manutenção e ele é mais fácil para ser entendido pelos outros desenvolvedores. Tá? Então só adicione aquele pattern, ou aquele framework, ou aquela tecnologia nova se realmente houver necessidade, tá? Se for um requisito de software, se não, deixe ele o mais simples possível, que todo mundo vai agradecer, inclusive a empresa, porque você vai gastar menos tempo com manutenção desse software também. Bom, e como eu falei antes para vocês ali, esses são erros que eu já cometi, todos esses erros que eu citei para vocês, eu já cometi durante minha carreira, muitas vezes ainda tem que ficar me puxando de volta para acabar não cometendo um ou outro desses erros, tá? E são erros que eu ainda, conforme eu vou revisar algum código, eu acabo vendo no dia a dia, todos os dias, sabe? Então passou ali 20 anos da minha carreira, já trabalhei com diversos desenvolvedores de diversas empresas e os mesmos erros estão se repetindo, tá? Então minha ideia de trazer esse vídeo para vocês foi para fazer, caso você esteja fazendo algum desses erros, tente evitar, ou caso você esteja começando na carreira agora, você já tem ideia do que não fazer, tá? Coisas que vão evitar você retrabalho e coisas que vão te botar um passo à frente caso você esteja começando. E aproveita e me conta aqui embaixo se você já cometeu algum desses erros ou se você ainda comete algum desses erros. E comenta aqui embaixo aqui para mim também quais erros eu esqueci de falar aqui nesse vídeo, tá? Quais erros que você acha que é importante, quais erros que iniciantes cometem e você acha que não deveriam cometer, tá? Vamos evoluir essa conversa aqui. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? Agora vai ter 2 vídeos meus aqui na tela para vocês continuarem assistindo meu canal. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!